Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Autismo Cicatrizes do Amor. E hoje nós vamos falar sobre os sinais de autismo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Alessandra, sou especialista em educação especial, sou mãe do Gabriel, que é um menino autista, e sou escritora do livro Autismo Cicatrizes do Amor, como transformar o futuro do seu filho com terapias em casa. Exemplos práticos para alcançar resultados extraordinários. Esse livro é dedicado às mães que não conseguem manter todas as terapias em dia para ela conseguir estimular em casa o desenvolvimento do seu filho. Então, caso você tenha interesse, na descrição a gente tem o nosso link com o nosso livro. Eu sou a Alessandra, mãe do Gabriel, do Lucas e esposa do Bruno. E nós iniciamos hoje, então, os sinais de autismo, como identificar em crianças. Os sinais mais comuns em autismo é a dificuldade de interação social. Meu filho Gabriel, ele desde pequenininho ele ia para a escola. E a professora nos chamou, porque ele já tinha um aninho na sala dele. Todas as crianças já andavam e já falavam. E o Gabriel não. E então eles chamaram a gente na escola, só que eu pensei que era um atraso apenas. E depois de um tempinho, uns 2 meses depois, a gente assistiu uma reportagem na Record e sobre os sinais de autismo. E todos os sinais de autismo, a maioria meu filho tinha. Foi aí que a gente procurou ajuda. A gente foi até o neuro e a gente já saiu com o laudo. Porque o Gabriel, quando a gente chamava ele, vem Gabriel, vem com a mamãe, ele não respondia, ele nem olhava. A gente pensou até que ele tinha um probleminha de surdez, mas na verdade não era nada. A gente fez exame, não era surdez. Era o autismo que estava atrapalhando o desenvolvimento dele. Então eu quero deixar assim, como é tão importante esse tema, porque se a gente não conhece os sinais de autismo, como que a gente vai pedir ajuda? Como a gente vai iniciar as terapias de cedo? Então por isso é tão importante a gente falar sempre sobre os sinais de autismo para a gente poder identificar quais são e tomar as providências e procurar ajuda o mais rápido possível. Então, o primeiro é falta de contato visual. Você vai observar se a sua criança, se ela olha nos olhinhos. Então, você chama ela olha para você? Preste atenção. Normalmente, as crianças autistas não têm contato visual. Dificuldade de entender expressões faciais. Então, às vezes, você está feliz, está triste, está brava. A criança, às vezes, não percebe porque ela não consegue olhar no rosto, ela tem essa dificuldade de olhar na face, então ela não consegue entender as expressões faciais. Isolamento social, preferindo brincar sozinho. Na escolinha, o Gabriel brincava debaixo da carteira, sozinho, com os brinquedinhos da maneira dele. Ele não gostava de brincar com outras crianças. E o comum é que as crianças gostam de estar com outras crianças brincando junto. E pouco ou nenhuma resposta a estímulos sociais como sorrisos ou quando é chamado pelo nome, que é o caso do Gabriel que a gente descobriu bem cedo. Também tem os sinais na comunicação, falta de balbuciar, atraso na fala ou uso repetitivo de palavras ou frases. Então, às vezes a criança ela repete a mesma palavra várias vezes, só que não tem o sentido. Ou às vezes ela não balbucia, que normalmente o bebezinho desde pequenininho já começa a chamar mamãe, pai, bem pequenininho, uns 3, 4 meses, já começa a balbuciar. Se o seu filho não balbucia, já entre em contato com o fono para fazer os testezinhos, que também ela consegue perceber ali o atraso na fala. Dificuldade em entender a linguagem não verbal, o tom de voz e expressões faciais. Como eu tinha dito, eles têm dificuldade de olhar no rosto da gente. Comportamentos repetitivos e interesses restritos. Então, eles têm estereotipias, muitos deles. O meu filho, por exemplo, ele fica andando de um lado para o outro. Ele balançava antes os braços e balançava a cabeça, desde pequenininho. Então, é comum. Ou algumas outras crianças começam a pular para se regular, são as estereotipias. Hiperfoco, interesse em incomuns ou excessivos em determinados objetos ou atividades. Então, às vezes a criança tem que ir por foco. Meu filho era na piscina, na água, ele gostava muito de banho, para ele se regular. Era o hiperfoco dele, era a água. Mas tem criança que é dinossauro,
outras crianças neve. Tem sempre algum objeto que a criança goste muito, só que falha sobre aquele assunto, então é muito comum. Resistência a mudanças e apego à rotina. Então, com o Gabriel, se a gente tá levando ele para a escola e a gente esquecia o celular em casa, tinha que voltar para buscar, era terrível, desencadeava uma crise nele, porque ele entendia que ele tinha que fazer todo o percurso até chegar à escola. Então, para ele era muito difícil aceitar a quebra de rotina. Resistência à organização de objetos de forma específica. Então, o Gabriel, com os brinquedos, como que ele brincava? Ele colocava um atrás do outro, um carrinho atrás do outro. Ele não brincava assim como as outras crianças. Então, organizar objetos é um dos sinais também de autismo. Sensibilidade sensorial, hipersensibilidade a sons, a luzes, toques e tecidos e texturas. Então, normalmente, a criança autista ela tem uma hipersensibilidade. Às vezes, até ao pisar no chão. O Gabriel, ele não conseguia pisar o pezinho no chão ou na areia. Ele andava com a pontinha dos pés por causa dessa sensibilidade ao toque no chão. Resistência a certos alimentos por causa da textura. Então, desde pequeno, eu sempre tinha que bater tudo no liquidificador pro Gabriel. Ele não conseguia mastigar, ele não gostava, ele não aceitava os alimentos. Ele foi começar a comer pão depois dos 4 anos de idade. Então era até difícil para a gente sair com ele no restaurante, tinha que ver se tinha algum alimento que ele comia. Então é bem complicadinha a parte de restrição alimentar. Andar nas pontas dos pés, como eu tinha comentado para vocês, é um dos sinais de autismo. Então, é importante saber que os sinais de autismo podem variar de pessoa para pessoa. E nem todas as crianças do espectro autista apresentarão todos os sinais. É fundamental consultar um profissional, um psicólogo, um neurologista, um psiquiatra, para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. Espero que tenham gostado. Foi um tempinho com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à disposição para comentar. A gente vai fazer o possível para responder todos eles. Muito obrigada e até o próximo vídeo.